Salve Maria! Vamos iniciar esta transmissão que tem por título Consagração a Maria segundo São Luís de Montfort, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em 1989, portanto, há 36 anos, no dia 15 de setembro, eu me consagrei solenemente a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, na qualidade de escravo, segundo o método de São Luís Maria Guignon de Montfort. Eu me consagrei na capela do seminário e assinei uma fórmula de consagração, que é um documento que atesta que eu sou todo de Maria, todo teu, ó Maria, e tudo que é meu é teu. Mas, para eu fazer esta consagração, eu li primeiro este livro, que é conhecido, apelidado como Livro de Ouro. É o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Guignon de Montfort. Este livro é tão precioso e a sua doutrina tão maravilhosa que ele recebeu o apelido de Livro de Ouro. Quando eu fui ordenado sacerdote, logo tratei de fazer as pessoas lerem esse livro para se consagrarem a Nossa Senhora como eu me havia consagrado. Mas as pessoas tinham dificuldade de ler por causa de uma linguagem um pouco antiga, por causa de citações em latim. Então veio uma ideia de fazer uma tradução. A tradução desse livro aqui é uma explicação em linguagem popular. Então, com a aprovação primeiro de Dom Manuel Pestana Filho, depois de Dom João Wilk, eu escrevi este livrinho aqui, olha, que é conhecido como o Livro de Ouro ao alcance de todos. Vamos ver se vocês enquadram aqui na visão. O Livro de Ouro ao alcance de todos. O Livro de Ouro é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Mas ele foi explicado numa linguagem de modo a ficar ao alcance de todos. Veja como todos estão procurando ter acesso a este livro, que é oferecido pelas mãos de Maria no desenho da capa. É um livro dourado, com brilho de ouro. Esse livrinho aqui, eu queria que você adquirisse. Você pode adquirir esse livrinho lá no Provida. Você pode escrever para escritório@providaanápolis.org.br. Vou repetir. escritório@providaanápolis.org.br. E pode pedir pelo correio um exemplar. E você vai receber qual é o valor do frete de acordo com a sua localidade. Mas é fundamental você ter este livrinho se você quiser acompanhar-me na preparação para se consagrar a Nossa Senhora. Claro, você tem que ter também o livro de São Luís Maria Guignon de Montfort, tá? Mas talvez ler diretamente o livro de São Luís
seja insuficiente. Você talvez precise deste aqui como um complemento, como uma tradução, digamos assim, tá? Para tirar as suas dúvidas. Então, você pode também ligar para o telefone fixo do Provida, 62 3313 4792. 62 3313 4792. E por telefone falar com mais calma o que você quer, quantos exemplares, onde você mora, a forma de pagamento, tá bom? Eu me consagrei dia 15 de setembro e eu quero renovar esta consagração no dia 15 de setembro deste ano de 2025, dia de Nossa Senhora das Dores. Mas esta consagração exige uma preparação de 33 dias, ou seja, eu tenho que começar esta preparação no dia 13 de agosto, para terminar no dia 14 de setembro, e fazer a renovação da consagração no dia 15 de setembro. Você pode me acompanhar, seja para renovar a sua consagração, se você já for consagrado, ou para fazer a consagração pela primeira vez, se você nunca se consagrou a Nossa Senhora. Esta será a primeira vez, se Deus quiser, em que eu publicarei um vídeo, melhor dizendo, uma sequência de vídeos, uma playlist, só para ajudar as pessoas a se consagrarem a Nossa Senhora dia após dia, percorrendo sucessivamente os 33 dias prescritos por São Luís de Maria-Grão de Montfort para se preparar para o grande dia da consagração a ela. Certo? Então eu vou ler com vocês o iniciozinho deste livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos. Se você já tiver, pode acompanhar. Eu estou na página 9, Introdução. Quando se falava da beleza e da importância do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, conhecido como o Livro de Ouro, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, muitos se apressavam para ler e fazer a consagração ensinada pelo autor. Mas um bom número de fiéis queixava-se de não entender a linguagem do santo, seja pelo seu estilo, seja pelas citações em latim, e aproximava-se de mim para que eu lhes traduzisse a mensagem em linguagem popular. Isso que eu tentava fazer oralmente a quem me procurava, tentei fazer por escrito em 1996. E desejo agora, nesta edição, fazê-lo com mais perfeição. Este livrinho deve ser lido tendo ao lado o Tratado de São Luís, para que se possam acompanhar as citações. Nesta segunda edição, procurei explicar com mais detalhes o sentido teológico da consagração, bem como a avaliação que faz dela o saudoso Papa São João Paulo II. Acrescentei ainda a resposta às várias objeções, um total de 10 objeções, 10 dúvidas sobre a consagração respondidas. Este livro não substitui a leitura do tratado, mas poderá ajudar a compreender e a pôr em prática seus valiosíssimos ensinamentos. Se com este pequeno escrito, uma só alma, amar mais a Maria e decidir consagrar-se a ela, já ficarei alegre. Se essa alma for a sua, comunique-me para que nos alegremos juntos. Esta é a introdução do livrinho que eu escrevi, o Livro de Ouro ao alcance de todos. Agora vamos ler, eu estou ainda na página 10, uma história pessoal.
prestem atenção que essa história é minha e eu vou contar a vocês. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, eu o ganhei de presente no dia 3 de maio de 1982, de um seminarista amigo chamado Manuel. Vamos ver aqui o tratado que eu ganhei de presente e a prova do crime. Aqui está a assinatura do meu colega Manuel, a dedicatória feita a mim deste Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem e a data. Né? Dá para perceber a data? 30 de maio de 1982. 30 de maio, véspera do dia 31, que é a festa da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Bem, eu recebi este livro e o que foi que eu fiz com ele? Vamos prosseguir a leitura. Naquela época, eu estudava engenharia e ainda não tinha entrado no seminário. Eu só iria entrar no seminário em 1986. Embora o livro fosse famoso e por isso chamado Livro de Ouro, não lhe dei a atenção devida. Deixei-o de lado após haver folheado algumas páginas. Minha mãe apanhou-o e leu-o. Tal foi o seu espanto e admiração com o livro que desejava obrigar-me a lê-lo na mesma hora, embora os trabalhos da faculdade fossem muitos. Explicou-me, porém, que o livro ensinava uma consagração toda especial à Santíssima Virgem, algo de preciosíssimo. As provas da faculdade passaram, o tempo passou, e nada de eu decidir-me a ler o livro. Foi somente em 1989 que eu, revoltado contra a minha negligência, fiz o propósito de ler até o fim o tratado. Este tratado aqui eu só fui ler em 1989. Naquela época, eu já estava no seminário na Diocese de Anápolis. Havia sofrido uma dolorosa crise de coluna, hérnia de disco, da qual eu padeço até hoje. E estava internado na Santa Casa de Misericórdia. Muito tempo livre e nenhuma desculpa para não ler. Li o livro com muita atenção e alegria. E logo que terminei, decidi imediatamente me preparar para a consagração a Maria Santíssima. A preparação era longa. Constava de 12 dias para desapegar-se do espírito do mundo, 1 semana para conhecer a mim mesmo, 1 semana para conhecer a Virgem Maria e mais 1 semana para conhecer a Jesus Cristo. Não fiz as contas e não sabia quando iriam terminar esses dias para consagrar-me solenemente diante de um altar. Um colega meu de seminário, agora sacerdote, o padre Sávio, sugeriu-me que reiniciasse a preparação, calculando os dias exatos para que a consagração caísse em uma festa mariana. Mas eu já estava farto de adiar tantas vezes minha entrega a Maria. Disse-lhe que continuaria a preparação e me consagraria à Virgem logo que terminasse, fosse qual fosse essa data. Para minha surpresa e alegria, terminei a preparação no dia 14 de setembro de 1989. O dia seguinte, 15 de setembro, era a festa de Nossa Senhora das Dores. Foi nesta festa mariana, escolhida pela própria Mãe do Céu, que eu, ajoelhado diante do altar da capela do seminário, recitei a fórmula de consagração
e depois a assinei. O documento de minha entrega a Maria eu o guardo até hoje em um quadro. É um sinal de que sou todo de Maria e de que tudo que eu tenho é dela. Maria ofereceu-me este presente em 1982, como vocês já puderam ler. Mas eu só fui aceitá-lo 7 anos mais tarde, em 1989. Se eu antes me houvesse consagrado a Maria, quantas graças teria recebido? Quantos pecados teria evitado? Quantas provações teria vencido facilmente, amparado por ela? Espero que o leitor não me imite em meu atraso. Não faça como eu. Não deixe Maria esperando. Mais ela quer dar que você receber. Assim termina a minha história pessoal, que é como que uma motivação para você se consagrar logo a Nossa Senhora, depois da devida preparação. Mas para consagrar-se, você tem que saber em que essa consagração consiste. Para isso, leiamos a parábola dos talentos, que está no capítulo 25 de São Mateus, versículos 14 a 30. O reino dos céus será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso lhe respondeu o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado.
Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Assim termina a parábola dos talentos. Para quem está acompanhando, eu estou na página 13 do livro de ouro ao alcance de todos. Você prestou atenção a esta parábola? Cada um recebeu de seu patrão, Jesus, uma certa quantia de talentos. 5, 2, 1. Para quê? Para que os guardassem, não só para isso, mas também para que fizessem render. Os 2 primeiros servos multiplicaram os talentos do Senhor e receberam elogios. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Mas o que aconteceu com o último servo? Ele não gastou o talento do Senhor, nem permitiu que os ladrões o roubassem. Guardou-o cuidadosamente em um buraco que cavou na terra. O que ele não fez foi fazer render seu talento. E só por isso seu senhor diz estas palavras duríssimas: quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas por que tanta severidade com um servo que não fez nada de mal? Apenas deixou de fazer o bem que deveria. Lembremo-nos que na Santa Missa nós nos confessamos que pecamos muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. A omissão foi o pecado desse servo. Não fez o bem que deveria fazer. Não multiplicou o talento do patrão. Segundo o padre Antônio Vieira, célebre pregador da época barroca, a omissão é o pecado que com mais facilidade se comete e com mais dificuldade se conhece. E o que facilmente se comete e dificilmente se conhece, raramente se emenda. A omissão é um pecado que se faz não fazendo. Mas pensando bem, este servo até que parece ter razão, pois ele tinha medo do Senhor, que era um homem severo. Se negociasse com aquele talento para lucrar outro, poderia acabar por descuido perdendo o único que tinha. E como diz o ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Mas o Senhor não aceita essa desculpa. Reconhece que é realmente severo, que exige um rendimento além do dinheiro entregue, mas argumenta ao servo: pois então devias ter depositado meu dinheiro no banco, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Que banco é esse? Que banco é esse? O banco é um lugar onde depositamos nosso dinheiro. Para depositar o dinheiro no banco, por que depositar o dinheiro no banco em vez de deixá-lo em casa? O que o banco nos oferece? Oferece-nos 2 coisas. Segurança, protege-nos contra os ladrões. Rendimento, faz o dinheiro crescer, render juros. Segurança e rendimento são as 2 coisas que nos dá o banco. Que banco é esse de que fala Jesus, onde devemos depositar todos os dons que recebemos de Deus, sobretudo a graça do nosso batismo? Que lugar é esse onde o nosso tesouro de graças, que custou o sangue de Cristo,
e estará seguro contra os ladrões, que são o demônio, o mundo e a carne. Que lugar é esse onde nosso tesouro crescerá e se multiplicará para podermos entregar os juros ao Senhor quando Ele vier? Esse lugar é Maria. Maria, o banco de nossos talentos. Leiamos esta belíssima explicação de São Luís. Eu vou ler uma citação do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, número 23. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, e de cuja plenitude os homens se enriquecem. Eu acabei de citar o tratado número 23. Deus não encontrou um lugar mais seguro para depositar seu filho do que Maria. Deus não encontrou um lugar mais apropriado para fazer seu filho crescer do que Maria. Maria é o banco onde devemos depositar nossos talentos, para que eles cresçam e cresçam com segurança. Se não entregarmos a Maria nosso tesouro de graças, talvez sozinhos não consigamos fazê-lo crescer. Talvez, na tentativa de multiplicar a graça, acabemos perdendo a que tínhamos. Talvez sejamos enganados e roubados pelos ladrões. Mas em Maria, nosso tesouro está seguro. Ou nós somos maiores do que Jesus? Claro que não. Não existe discípulo superior ao Mestre, nem servo superior ao seu Senhor. Mateus 10, 24. Se o próprio Jesus, que é Mestre e Senhor, se entregou a Maria e dentro dela cresceu e se abrigou por 9 meses, quem somos nós para escolhermos um lugar mais seguro e mais fecundo do que Maria? Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. João 13, 15. Palavras de Jesus depois do lava-pés. Façamos como Jesus. Entreguemo-nos a ela. Entreguemos tudo que temos a ela. Digamos, sou todo teu, ó Maria, e tudo que é meu é teu. Em latim, totus tuus ego sum, ó Maria, et omnia mea tua sunt. Vou ler agora o capítulo 3, página 18, Fora de Maria não há salvação. Jesus entregou à Igreja a graça que ele conquistou para nós com seu sangue. Fora da Igreja não há salvação. Em latim, extra ecclesiam nulla salus. Catecismo da Igreja Católica, números 846 a 848. É a Igreja que distribui a graça através dos sacramentos. Ora, Maria é a imagem da Igreja. O que dizemos da Igreja podemos dizer de Maria. Se fora da Igreja não há salvação, fora de Maria também não há salvação.
A graça que Jesus conquistou para nós com seu sangue, ele a entregou a Maria, para que ela distribua a nós. Por isso ela é chamada a medianeira de todas as graças. Embora este dogma da mediação universal ainda não tenha sido definido pela Igreja, nós encontramos a invocação medianeira de todas as graças no final da oração do pároco a Maria Santíssima, contida na instrução da congregação para o clero, o presbítero, pastor e guia da comunidade paroquial, de 4 de agosto de 2002, dia de São João Maria Vianney. Aliás, hoje, 4 de agosto, também é dia de São Luís Maria Grignon de Vianney, o dia do pároco, o dia do padre. Aliás, é claro que fora de Maria não há salvação, pois o Salvador, que poderia aparecer aqui na terra já como um adulto, quis vir a nós sendo protegido e alimentado dentro de Maria. Procurar a salvação fora de Maria é procurar a salvação por onde Jesus não veio. Leiamos agora esta oraçãozinha a Jesus vivendo em Maria, em latim e em português. Vamos ler apenas em português. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda potestade inimiga, em vosso Espírito, para a glória do Pai. Amém. E agora você pode me perguntar, e os protestantes? E os evangélicos? Há muitos de nossos irmãos separados que aprenderam desde pequenos a não louvar Maria e a não recorrer a ela. Ensinaram-lhes que ela não é santa, não é virgem, não é mãe de Deus, não está no céu, nem pode interceder por nós. Pobrezinhos, embora tenham mãe, pensam que são órfãos e ensinam isso aos outros. Será que eles serão condenados por não recorrerem a Maria, uma vez que fora de Maria não há salvação? Depende. Se eles sabem que Maria foi escolhida por Deus para comunicar-nos suas graças e mesmo assim não recorrem a ela, não se podem salvar. Mas se eles não sabem quem é Maria, se pensam que são órfãos de mãe e estão no erro sem culpa própria, podem se salvar. Mas a salvação virá sempre por Maria, que eles não louvaram e a quem eles não recorreram. Será ela quem dará a graça de que eles precisam para a salvação. Imagine a cena de um protestante, imagine a cena de um evangélico, salvo porque não sabia que estava em uma religião falsa, encontrando-se com aquela que ele não louvou na terra, e descobrindo espantado que sua salvação veio pelas mãos de Maria. Vamos ler agora o capítulo 4 deste livrinho, que faz a distinção entre o servo e o escravo. Eu estou lendo aqui a página 20, para quem tem o livro de ouro ao alcance de todos. São Luís deseja que nós nos entreguemos a Maria como escravos. Para quê? Para que assim possamos nos entregar como escravos a Jesus. Ele ensina a diferença entre o servo e o escravo. Vocês podem ver isso no tratado, no número 71. Primeiro, o servo, o empregado,
não dá ao seu patrão tudo aquilo que é, tudo que possui ou o que pode ganhar. O escravo se dá totalmente ao seu senhor, com tudo aquilo que possui ou possa ganhar. Nada é nem será dele. Tudo pertence ao Senhor. Segunda diferença. O servo exige salário pelos serviços que presta ao patrão. O escravo não exige nem pode exigir em troca nada, por maiores e melhores que sejam seus serviços. Terceira distinção. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou pelo menos quando terminar o prazo do contrato. O escravo não tem esse direito. Servirá a seu senhor para sempre. Quarta diferença. O patrão não tem poder total sobre seu servo. Não pode fazer com ele o que quiser. E se o servo se sentir oprimido pelo patrão, pode queixar-se à justiça civil. O escravo, porém, está sob o poder total do seu senhor, que é chamado seu dono. Este pode fazer com ele o que quiser, sem que o escravo se queixe. Segundo o dicionário, escravo é aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Somente a palavra escravo traz em si estas duas ideias: privação da liberdade e pertença a um outro. Nenhuma outra palavra, servo, colaborador, ajudante, é própria para designar aquele que, por amor, renunciou voluntariamente à sua liberdade e entregou-se a outro como propriedade. É claro que a palavra escravidão lembra-nos opressão, abusos de direitos, injustiça. Mas já no Antigo Testamento falava-se do escravo por amor, que se recusava a ser deixado em liberdade por amar o seu senhor. A lei permitia que alguém recebesse os serviços de um escravo por 6 anos, e no 7º ordenava pô-lo em liberdade, e bens para a sua subsistência. Mas poderia acontecer que o escravo se recusasse a receber a liberdade. Vejamos, Deuteronômio 15, 16 a 17. Mas se ele, o escravo, te diz: não quero deixar-te, se ele te ama a ti e a tua casa, e está bem contigo, tomarás então uma só vela e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu escravo para sempre. O mesmo farás com a tua serva. Furar a orelha do escravo era um sinal de escravidão por amor perpétua no Antigo Testamento. Além disso, São Luís não quer que nos escravizemos a ninguém neste mundo, nem ao demônio, príncipe deste mundo, nem ao dinheiro, nem ao prazer, nem à soberba. Esses são péssimos senhores. Servir a eles é gemer sob o peso de uma dura escravidão. Quem comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. São Luís propõe que nós nos entreguemos como escravos a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para que esta entrega seja perfeita, ele nos ensina o caminho, Maria.
Pertencer a Maria como escravo é a melhor maneira de pertencer a Jesus como escravo. E esta escravidão é doce, pois Maria trata com um carinho maravilhoso a seus filhos, que de tudo se despojaram para servi-la. Leiamos aqui um trecho de uma carta do Papa São João Paulo II às famílias monfortinas sobre a doutrina de seu fundador. Esta carta é de 8 de dezembro de 2003. Segundo São João Paulo II, a partir do tempo em que São Luís viveu, a teologia mariana desenvolveu-se muito, sobretudo mediante o contributo decisivo do Concílio Vaticano II. Por conseguinte, hoje deve ser lida novamente e interpretada à luz do concílio a doutrina monfortina, que conserva de igual modo a sua substancial validade. Acabei aqui a citação do Papa. No entanto, o Papa não vê inconveniente algum em se usar ainda hoje a expressão escravidão de amor. Ouçamos o que ele nos diz. Na espiritualidade monfortina, o dinamismo da caridade é expresso especialmente através do símbolo da escravidão do amor a Jesus, a exemplo e com a ajuda materna de Maria. A escravidão de amor deve ser interpretada à luz do admirável intercâmbio entre Deus e a humanidade, no mistério do Verbo encarnado. É um verdadeiro intercâmbio de amor entre Deus e a sua criatura, na reciprocidade da doação total de si. O espírito desta devoção é tornar a alma interiormente dependente e escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio dela. O Papa está citando aqui, na sua carta, um trecho do livro O Segredo de Maria, também da autoria de São Luís Maria Grignon de Montfort. Este livro, O Segredo de Maria, ele é complementar ao Tratado da Verdadeira Devoção. Os dois trazem essencialmente a mesma ideia. Prossegue o Papa. Paradoxalmente, este vínculo de caridade, vínculo quer dizer alguma coisa que prende, né? Um vínculo. Paradoxalmente, este vínculo de caridade, esta escravidão de amor, torna o homem plenamente livre, com a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E aqui o Papa está se referindo ao Tratado da Verdadeira Devoção, no número 169. Trata-se de se entregar totalmente a Jesus, respondendo ao amor com que ele nos amou primeiro. Qualquer pessoa que viver neste amor pode dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 20. Termina aqui a citação do Papa São João Paulo II em sua carta às famílias monfortinas sobre a doutrina de seu fundador, no dia 8 de dezembro de 2003. O mesmo Jesus que disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,16, poderia também ter dito, ninguém vem a mim a não ser por Maria. Isso ele não disse. Fez mais do que dizer. Deu-nos o exemplo. Ele próprio veio a nós por ela. Ad patrem per Iesum, ao Pai por Jesus. Ad Iesum per Maria, e a Jesus por Maria. Entregar-se a Maria é esquecer-se de Jesus? Ou esquecer-se de Deus? De jeito nenhum. Se fosse assim, Jesus, ao entregar-se a Maria, teria esquecido a Deus, seu Pai.
E isto ele não fez. Veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: Tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 7. São João Paulo II confessa que em sua juventude teve uma dúvida semelhante: se entregar a Maria seria se esquecer de Deus. Ouçamos o que ele diz. Houve um tempo em que, de certa forma, pus em discussão o meu culto por Maria, temendo que se dilatasse excessivamente e acabasse comprometendo a supremacia do culto devido a Cristo. Foi então que veio em minha ajuda o livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santa. Nele encontrei a resposta às minhas perplexidades. Sim, Maria aproxima-nos de Cristo, conduz-nos a Ele, com a condição de que se viva o seu mistério em Cristo. Esta é uma citação de um livro do Papa São João Paulo II, chamado Dom e Mistério, por ocasião do seu 50º aniversário de ordenação sacerdotal. Venerar a Maria é deixar de louvar a Deus? Nunca. Quando Maria foi louvada pelo anjo, que a chamou cheia de graça, ela se humilhou e disse: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando Maria foi louvada por Isabel, sua parenta, que cheia do Espírito Santo a chamou bendita entre as mulheres, mãe do meu Senhor, feliz por ter acreditado, ela imediatamente transferiu estes louvores a Deus com este cântico: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e humilhou e os humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Este é o cântico Magnificat, que está em Lucas 1, 46 a 55. Veja quanto Maria se humilha e quanto ela exalta a Deus quando é louvada. Ela não mente ao dizer que será chamada bem-aventurada, mas diz que tudo isso é obra do Senhor, que fez nela maravilhas. Maria é como um rio. Não consegue reter as águas, mas lança-as todas no mar. Ela não guarda para si nenhum dos seus louvores, entrega-os todos a Deus. Quanto mais o rio se encher de água, mais o mar se encherá. Quanto mais louvarmos a Maria, mais estaremos louvando a Deus. Pronto. Conseguimos ler os 4 primeiros capítulos deste livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos. Vocês podem fazer o download dele também na página providaanapolis.org.br, na seção de downloads, ou então na seção de produtos, onde este livrinho também está lá à venda.
embora vocês tenham que perguntar o preço e o frete antes de fazer a compra, tá? Mas vocês podem lê-lo em PDF também. Muito bem, gente. Por enquanto nós vamos ficar por aqui. Vamos apenas ler a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus, a serva de Deus, e a súplica ardente a São José. Esta oração à Madre Maria José de Jesus, serva de Deus, priora do convento de Santa Teresa, carmelita. Esta oração eu a rezo pedindo pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Se assim curado eu glorificar mais a Deus, eu servir melhor ao próximo e eu tiver uma maior gratidão e uma maior humildade diante de Deus. E se assim, Madre Maria José de Jesus for elevada à honra dos altares, porque eu pretendo comunicar a graça, se for obtida, para o convento de Santa Teresa, a fim de instruir o seu processo de beatificação. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra.
Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora encerrar, portanto, com a bênção final. E até a próxima transmissão, em que nós prosseguiremos a explicação sobre esta consagração. E vamos iniciar a preparação de 33 dias no dia 13 de agosto. De 13 de agosto até 15 de setembro, nós teremos, se Deus quiser, vídeos todos os dias. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís de Gonzaga, São Luís de Maria Grignon de Montfort, Santa Giena Beretta Mola, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.